E hoje estaremos falando sobre Mefibosete. Mefibosete. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9, em nome de Jesus. Ok? Mefibosete significa coisa vergonhosa. Olha o nome do camarada, né? Você vê que o nome da pessoa tem muito a ver com a vida dela. Que bom que hoje nós temos Jesus, onde ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É bom nós vivermos à luz da palavra de Deus. É bom nós andarmos nas orientações do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim, 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Olha o que esse versículo de número 1 já nos traz de coisa boa. Amados, quando Saul morreu, automaticamente Davi, ele assume o trono. Só que ele assume o trono em Judá. Ok? Ele ainda é rei de Judá, ele é ungido rei de Judá. Ele é ungido pela segunda vez, agora rei de Judá. Entretanto, o Davi, ele, depois de um tempo, ele passa também a ser ungido rei de Israel. Quando ele é ungido rei de Israel, ele lembra de uma aliança, de um pacto que ele havia feito com Jonatas. E aí ele faz essa pergunta: será que existe ainda alguém da casa de Saul? Existe alguém ainda na casa de Saul? Ele queria, irmãos, honrar. E aí a gente traz essa palavra também por dia de hoje. Jesus, ele faz a mesma coisa conosco. Como assim, pastor? Ele está procurando as pessoas. O que retrata aqui essa passagem de Davi procurando alguém da casa de Saul, da linhagem de Saul, também retrata o Senhor Deus procurando as pessoas para que venham viver a aliança com Ele. A aliança que foi feita por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o mesmo pacto que foi feito, que o Senhor, que Jonatas fez com Davi, o Senhor fez um pacto também, irmãos. A gente tem que lembrar o seguinte: que o Evangelho, ele é de graça, mas ele foi de graça, hein, irmãos? O Evangelho é de graça, mas ele não foi de graça. Quando o Davi, ele faz um pacto com o Jonatas, ok? Quando ele faz uma aliança com o Jonatas, eles estabelecem o seguinte: se viver, cuida da minha família. Se você viver, cuida da minha família. E se eu viver, eu cuido da sua família. Porque eles viviam em constante guerra, o tempo todo em guerra contra os filisteus, contra diversos grupos. E eles queriam garantir que os familiares deles não ficariam o quê? Desamparados. Continuavam ali sendo amparados, sendo observados. E aí diz no versículo de número 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul
para que use com ele de beneficência ou de misericórdia de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de o que, irmãos? Ambos os pés. Imagina. Porque esse Ziba faz questão de trazer ou de dar essa referência? Aleijado de ambos os pés. Irmãos, quando o Saul e o Jonatas morreram em guerra, morreram em batalha, esse Mefibosete, vamos ver daqui a pouquinho o nome desse aleijado de ambos os pés, que é Mefibosete, ele ficou desamparado, ele ficou órfão. E aí a babá dele, a pessoa que cuidava dele, faz o quê? Para livrar o Mefibosete das mãos do exército inimigo, pega o Mefibosete e sai correndo com ele, irmãos. O que acontece com o Mefibosete? Ele cai e quebra as pernas, fica aleijado. A mulher querendo salvar, tentando salvar aquele garoto que tinha mais ou menos 5 anos, de uma situação de guerra, acaba sem querer, ali de maneira inocente, causando aquele acidente, e ele fica aleijado. Isso você pode confirmar em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, diz claramente como foi que o Mefibosete, ele ficou aleijado. E aí diz no versículo de número 4, aqui de 2 Samuel 9, disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em um que, irmãos? Lodebar. Isso aqui é interessante, porque Lodebar, irmãos, é conhecido como terra de esquecimento, lugar de esquecimento, lugar deserto, né? Lodebar era onde vivia aquelas pessoas que não tinham vínculo nenhum com Deus, que não tinha participação alguma das coisas de Deus, independentemente da sua posição social. Eles viviam em um lugar deserto. Traduzindo isso, eram os desprovidos das bênçãos de Deus. Imagine. E ele, certamente, depois constituiu família, e ele começa a pensar: esqueceram de mim. E é claro, a cidade qual ele morava já tinha tudo a ver em as pessoas esquecerem dele. E de repente você está nos acompanhando aqui em casa, e você também pode estar pensando que as pessoas, ou aqueles que deveriam lembrar de você, não estão lembrando. Mas o importante, amado irmão, é que Deus lembra de você. Deus, Ele não esquece de você. Ele diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Ele todavia jamais nos abandonaria. Todavia Ele jamais nos deixaria. Ele diz lá em Hebreus, capítulo 13, creio que no versículo 5, não te deixarei e nem te desampararei. Então, meus irmãos, eu tenho que continuar confiante. Creio que o Mefibosete, ele perdeu as esperanças, ele perdeu todas as expectativas de que em algum momento alguém iria olhar para ele e que traria de volta a uma vida que ele tinha antes na sua infância. Ele vivia num palácio, vivia do bom e do melhor. Agora ele se vê sem nada, e agora sem as pernas, e agora sem poder se locomover. Para se locomover, ele depende de pessoas, de outros, para ajudá-lo no transporte. E ele cresce com aquilo, e imagino que ele vai conhecendo a história, as pessoas vão comentando com ele, porque o mesmo que se via a Saul e que se viu a Jonatas, que foi o Ziba, agora está ali também do lado dele, e conta para ele a história, como era o avô, como era o pai.
E imagine um filme. Meu pai viveu desta forma, meu avô viveu desta forma. Eu tive um momento inicial também assim. Agora estou vivendo nesse dilema, nesse sofrimento. Eu imagino que talvez ele não tenha externado isso, mas dentro da pessoa fica as queixas. Fica ou não fica, irmãos? Fica as queixas, fica os questionamentos. Por quê? O que eu fiz para viver desta forma? E aí diz no versículo de número 5, né? Então mandou o rei e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar, né? Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir. O rei foi lá, mandou uma caravana. Mandou uma caravana, meus irmãos. Não, eu quero Mefibosete é comigo. E aí, aqui entra uma outra problemática. O que, pastor? Quando nós vimos que o Davi vai e traz o Mefibosete começa também a criar outros questionamentos. Quais são, pastor? Nós falamos que Mefibosete era filho de Jonatas e neto de quem? De Saul. Na morte de Saul, quem deveria assumir? Jonatas. Morreu também, não é verdade? Na morte de Jonatas, quem assumiria o trono? Mefibosete. Mas, meu querido, quem está assumindo o trono? Davi. Por que Davi está assumindo o trono, irmãos? Vocês vão ler em casa, que é a lição de casa, que é 2 Samuel, ou melhor, 1 Samuel, capítulo 20. Vocês vão entender melhor esse pacto, esta aliança entre o Davi e o Jonatas. E você vai perceber que mesmo Jonatas, se fosse olhar para os olhos humanos, mesmo Jonatas sabendo que ele é quem deveria assumir a posição, ele tinha consciência de que Deus já tinha ungido o quê? Davi rei. Já tinha separado Davi para assumir a posição que o pai dele um dia deixara. Então entenda, Jonas não criou inveja, Jonas não tinha nenhum impasse com o Davi. Ao contrário disso, o Jonatas, ele procurava tirar o Davi de muitas confusões que o pai dele às vezes armava, por inveja, por ciúme. E o Jonatas estava sempre apoiando o Davi em tudo que o Davi fazia, porque sabia que o Davi, ele era dirigido por Deus, era dirigido pela palavra de Deus. O Jonatas tinha isso. Você vai observar aqui, versículo 6 diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de quem, irmãos? De Jonatas. Então, para aqui um pouquinho, por favor, para que você possa entender em nome de Jesus. Quando o Mefibosete, ele vai até Davi, ele fica meio assustado. Por que ele fica assustado, irmãos? Se Davi tivesse uma visão do homem, quem conhece um pouquinho da história do Brasil, a história mundial também sabe. Conhece um pouquinho de dinastia, de monarquia, sabe. O Davi poderia olhar: ainda resta alguém da linhagem de Saul? Eu vou exterminar logo, porque certamente esse alguém o quê? Vai querer em algum momento tomar a minha posição, reivindicar o trono. Então, de alguma maneira, Mefibosete também possa ser que tenha passado isso na cabeça dele. Ele está querendo agora
acabar comigo, com meus filhos, com a minha família, porque foi o que restou da linhagem de Saul. Mas o Davi, irmãos, ele tinha a visão diferente. Ele tinha a visão de Deus. E uma pessoa de Deus não pode ter inveja, porque inveja é uma coisa do diabo. A pessoa de Deus não pode viver com ciúmes, sabe? Porque ciúme não é coisa de Deus, irmãos. Como assim, pastor? O ciúme que até Deus tem é de cuidado. Você sabe? Até o próprio Deus tem é de cuidado. Não é esse ciúme, essa doença que muitos têm, como o próprio Saul teve, porque Davi estava conquistando, estava vencendo, queria criar estratégias para derrubar o Davi, porque sabia que percebeu que a popularidade do Davi estava crescendo. Não é esse tipo de ciúme não, não é esse ciúme de dizer, e aí, você está onde? Cuidado, viu? Venha para casa logo, estou de olho em você. Não é esse ciúme que Deus tem. Não é esse ciúme que Deus tem. O ciúme que Deus tem é diferente, irmãos. Eu volto a falar de cuidado, de nos orientar para que nós não venhamos o que, irmãos? Nos perder. O ciúme que Deus tem em relação de nós é o ciúme que nós estamos andando num caminho que nós achamos que é um caminho de paz, é um caminho até mesmo de bem, de salvação, e Deus fala assim, ó, não segue esse caminho, que esse caminho é caminho de perdição. Isso vai atrapalhar. O ciúme que Deus tem de nós é de nos alertar para a verdade, nos alertar para não fugirmos, não sairmos do caminho, não sairmos do propósito dele de forma alguma. É este ciúme que Deus tem. E o Davi também, observe, que ele não tem nenhuma maldade. Ele vai logo dizendo para o Mefibosete, ele percebe, você percebe na pessoa, na expressão, no olhar da pessoa, quando ela está assustada, ela está intimidada com a fala, intimidada com a sua postura, intimidada com as suas ações. E o Davi chega, não temas. Não é isso, não pense nisso, não pense que eu vou lhe fazer algum mal. Ele continua falando, né? Versículo 7 ainda, vou repetir. Disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Por quê, irmãos? Por amor de Jonatas. Em outras palavras, Davi está dizendo para ele, eu não vou te honrar por causa de você. Eu vou te honrar por causa da minha aliança com quem? Com Jonatas. E aí, irmãos, mais uma vez eu trago para nosso dia de hoje, por que é que Deus nos honra? Por que é que Deus tem um amor tão grande por nós? Por causa de quem? Por causa de nós? Porque somos lindos? Somos cheirosos? Somos aquela pessoa cheia de sabedoria? É por causa de quem? É por amor a Cristo, por aquilo que Cristo fez. Cristo em tudo foi tentado e nem por isso ele pecou. Como foi cantado no louvor, ele deixou a sua glória e não usurpou, não quis ser igual ou ser melhor a Deus. Ele sabia a posição dele aqui, irmãos, aqui na terra. E nós temos que entender e saber da nossa insignificância e entender o quão dependente do Senhor nós somos, o quão carente de Deus nós somos. Podemos fazer tantas coisas na vida. Antigamente eu fazia cursos, conquistava coisas e ficava me vangloriando, dizendo eu tive méritos, eu isso, eu aquilo. Hoje, irmãos, nós temos que entender, se a graça de Deus, a misericórdia do Senhor não estiver sobre nós, não somos nada. Olha o que continuou o texto. No versículo 7 ainda, 2 Samuel, para quem está em casa, capítulo 9, versículo 7, na continuação. Teu pai
e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão, o que, irmãos? A minha mesa. Olha que maravilha, irmãos. Ele disse mesmo: não temas, não se assuste, nenhum mal lhe farei, ao contrário disso, eu vou usar de beneficência, vou fazer por você, por amor de Jonatas. Eu vou te honrar por amor de Jonas, pelo pacto que nós fizemos. O que, irmãos? Quem era Mefibosete? Davi já conhecia, já tinha alguma ligação? Não é verdade? Aí chega lá, ele não, manda lá uma carruagem, manda uma caravana na casa dele, traz ele aqui. E quando ele chega, Davi começa a falar: eu vou restituir, eu vou dar a você de volta todas as tuas terras. O cabra estava num lugar de esquecimento, num lugar deserto, num lugar em que ninguém dava a mínima para ninguém, terra de São ninguém, meu querido. Vivia numa miséria, vivia numa situação lamentável, que nem mesmo ele tinha expectativa. Olha o que ele fala aqui, no versículo de número 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele se via. Ele mesmo se menosprezava, ele mesmo se colocava de lado. E aí, irmãos, claro que ele fala isso aqui na frente do rei, mas eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa: nunca se menospreze, nunca se despreze. Por mais que pessoas que um dia disse que te ama e hoje não te vê dessa mesma forma, por mais que alguém um dia lhe valorizou e hoje não te valoriza tanto quanto antes, ou não te valoriza mais, irmãos, entenda que a sua felicidade é Deus e você. É Deus e você. Você tem que aprender a se valorizar. Você tem que aprender a se amar. Quem se ama faz o que, irmãos? Se cuida. Quem se ama não fica se lastimando, não fica reclamando: eu isso, eu aquilo, eu não sou nada, não sei porque eu vi esse mundo. Para com essa história. Começa a se valorizar. Você tem potencial. Deus não te escolheu, Deus não te chamou à toa. Observe que Davi está aqui valorizando um herdeiro. E você é o que para Deus? A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então aprenda a se valorizar. Davi, homem, era um servo de Deus, mas era um homem, está aqui reconhecendo um cabra que ninguém mais via, ninguém mais enxergava. E será que Deus não reconhece você? Será que Deus não olha para você? Será que Deus não valoriza você? Será que Deus esqueceu de você? Pode ter certeza que Deus não esqueceu de você. Assim como Davi lembrou de Mefibosete num lugar de esquecimento, acredite, você pode estar sendo esquecido pelo homem, por alguém, mas Deus não esqueceu de você. Deus não deixou você para trás. Davi foi atrás de Mefibosete, e Deus continua insistindo em você. Deus continua apostando em você, porque Deus, Ele sabe o potencial que você tem, porque foi Ele que te formou, que te criou. Ele sabe e conhece o seu interior.
assim também o Davi, mesmo o Mefibosete se colocando para baixo, mesmo Mefibosete se depreciando, ele nem deu atenção às palavras negativas de Mefibosete. Vamos observar agora que ele começa a mostrar para o Mefibosete que chegou um tempo de restituição para a vida dele, que chegou o tempo de mudança para a vida dele. Versículo de número 8 diz assim: então se inclinou e disse, versículo 8: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Versículo 9: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho, o que, irmãos? De teu Senhor. Ou seja, eu estou restituindo, eu estou devolvendo a ele tudo que pertencia a Saul. Estou restituindo. Irmãos, olha o que diz aqui, por favor, deixe marcado aí, em Joel, profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo de número 25. Joel 2, 25. Você de casa aí, se puder, abra a sua Bíblia. Profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Olha o que Deus fala aqui. Essa passagem na Bíblia, eu digo que foi uma das que mudou a minha vida. Porque eu estava perdido. Sabe aquela pessoa que tem tudo na vida, de repente perde tudo? Eu tinha tudo e de repente perdi tudo. Claro que não foi de repente, mas perdi. E aí Deus me deu essa palavra aqui que eu vou lhe falar aqui agora, irmãos, que me ajudou, me deu forças para eu continuar lutando. E Deus me deu a vitória, irmãos. Deus restituiu. Olha o que diz aqui, Joel 2, 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais o quê? Envergonhado. Olha que maravilha, irmãos. O que acontecia naquela época com o povo de Israel? Eles plantavam, chegava próximo à colheita, os gafanhotos apareciam, irmãos, se devastava, acabava com toda a plantação. Você sabe o que é você dar um duro para plantar? Quem já morou na roça sabe o que é, irmãos. Você dá aquele duro para plantar, para arar a terra, plantar, aquela trabalheira, de repente começa a nascer, chega próximo à colheita, você não tem colheita? Como é que a pessoa se sente? Eu lembro que eu passei por algumas cidades onde muitos irmãos plantavam, e alguns plantavam, chegava na hora de colher lá o feijão, por exemplo, não tinha mais feijão. O outro deixava lá, criava o animal, quando ia lá ver o animal não estava mais lá. Passava um outro animal e passava a mão naquele animal. Quem da roça sabe que assim acontece. Vai ver, vai dar fé, cadê o bicho? O bicho sumiu. Imagina para esse povo aqui. Mas por quê? Porque estas pessoas deixaram de fazer a vontade de Deus, ou passaram a viver ao seu bel prazer, querendo fazer conforme agradava a eles. Aí Deus pede que eles venham se humilhar, que eles venham orar, que eles venham chorar, que eles venham se derramar diante de Deus, que assim o Senhor Deus mudaria a situação deles. Aí o Senhor fala: e vou restituir aqueles anos que foram consumidos, eu vou restituir os anos perdidos, os anos que os gafanhotos vieram e acabaram com tudo, e vocês não serão mais envergonhados. E ele diz mais no versículo 27: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel,
e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Não será mais envergonhado. Olha aqui o que ele usa, pronome possessivo, meu povo. O meu povo não será mais envergonhado para sempre. Deixa Deus conduzir a sua vida. De repente você está vivendo um deserto na sua vida, está igual o Mefibosete. Mas Deus quer tirar você desse deserto. Para de reclamar. Para de ficar se lamentando. Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para o autor e consumador da sua fé, em nome de Jesus. Volta lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 10 agora, por favor, em nome de Jesus. Diz assim, irmãos: trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo fará o que, irmãos? Comerá pão à minha mesa. Ou seja, o cabra que estava no deserto, está onde agora? Num palácio, na casa real, comendo aonde? Na mesa do rei. O cabra que não tinha expectativa alguma de vida, sem esperança alguma, e de repente Deus muda tudo. Deus muda tudo. Deus quer mudar a sua vida. Continue olhando para Ele. Continue firmado nele. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Esse aqui gostava de fazer filho. Deus-me livre. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 10. Você de casa. Versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Queridos, olha que maravilha isso aqui. Como é que esse Mefibosete andava? Qual era o traje desse homem lá em Lodebar? O cara andava todo maltrapilho, irmãos. Todo jogado. Todo largado. E como é que ele está agora? Hein? Todo alinhado. Vestindo as vestes reais. Imagina você, irmãos. É assim que Deus faz com a pessoa que coloca o coração nele. Deus muda a situação. Não confunda humildade com miséria, porque é totalmente diferente. Humildade é o saber respeitar o direito dos outros. E a miséria não, irmãos. É bem diferente. E Deus, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Por isso que Ele deu Jesus. Ele entregou o seu Filho amado por amor a todos nós. Para mudar a nossa história. Para mudar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos. Olha o que ele diz mais aqui, versículo 11. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos, o quê? Observe aqui, ó. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram o quê? Servos de quem? De Mefibosete. O cabra, vocês entenderam aqui a questão? O cabra vivia jogado lá, irmãos.
na dependência de sempre ter alguém ali. Agora, ele tem pessoas à vontade. O rei deu tudo, mas disse para o Ziba: você agora serve a Mefibosete. Tudo que ele precisar, seus filhos vão estar ali plantando. Tudo que vocês recolherem, vocês têm que estar participando para ele. Ele agora vai administrar tudo aquilo ali. Você fala, mas um aleijado? Pois é, um aleijado. Alguém que ninguém dava nada. Uma pessoa desprezada, mas que decidiu aceitar o convite do rei. E você, já aceitou o convite do rei? O rei está lhe chamando. O rei está lhe chamando. Quem é o rei hoje, irmãos? É Jesus. Está te chamando. Essa passagem também simboliza, tipifica Deus e a igreja. O Senhor nos chamando, o Senhor nos dando a bênção. Cabe a nós o que aceitar, porque o Mefibosete, ele tinha a opção de não aceitar. Eu prefiro continuar vivendo onde? Em Lodebar. Quer continuar em Lodebar? Continua lá em Lodebar. Num deserto, na miséria, num sofrimento. Deus não quer você mais em Lodebar. Deus quer você vivendo a vontade dele, fazendo a vontade dele. Sai de Lodebar, querido. Lodebar é terra de esquecimento, é lugar deserto. Sai de Lodebar. Fale com o seu irmão aí, sai de Lodebar, irmão. Ainda bem que tu saiu já, né? Graças a Deus, né? Ele disse o que para você? Não disse nada para você? Ele não respondeu nada não, foi? Só aceitou e acabou? Hein? Como foi? Fale para o seu irmão, eu já saí, graças a Deus, há muito tempo. Eu fui achado por Deus. O Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou. E Deus também quer alcançar você, irmãos. Ele está hoje, batendo para que você abra a porta do seu coração, a sua vida, e se entregue para Ele. Não perca essa oportunidade. Aí mesmo na sua casa você pode aceitar o convite dele. Aceitar o convite dele e pedir para que ele possa fazer morada na sua vida, para que ele venha conduzir você em nome de Cristo. Se você crê, saiba que Jesus, ele te recebe hoje. Está havendo festa no céu. Está havendo uma grande festa no céu nesse momento, porque você está se entregando para ele. Vamos continuar para a gente terminar. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olha aqui, meu santo, em nome de Jesus. Faz questão de falar. Era coxo de ambos os pés. Mas ele estava onde? A Bíblia fala que é melhor entrar no céu sem o que, irmãos? Sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que ter todo o corpo onde? No inferno. Se o teu olho direito faz pecar, fala, arranca. É assim, claro que é uma maneira simbólica, para ninguém ficar arrancando o olho aí, hein? É porque tem gente que é meio doido. Leva no sentido literal da palavra. Tem gente que é meio. Teve um rapaz que estou pregando. Você tem que comer a Bíblia. Tem que comer a Bíblia. Imagina o que o cara fez. Pegou o Salmo 23, arrancou e comeu. Vai entender o ser humano. Entendeu? Em nome de Jesus. Então tem que entender, irmãos. Não pode ser assim. Tem que ter cuidado. Tá certo?